Você já olhou para a sua situação? Para aquela dor que não passa? Para aquele problema que não tem solução? Para aquela oração que parece não ter resposta? E fez essa pergunta em silêncio: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Se já fez essa pergunta, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você não é fraco por ter feito ela. Você é humano. E Deus não se ofende com perguntas honestas. Fica aqui comigo. Porque o que você vai ouvir hoje não é uma resposta fácil. É uma resposta verdadeira. E ela pode mudar completamente a forma como você vê o que está vivendo agora. Existem lutas que chegam na nossa vida e simplesmente não fazem sentido. Você fez tudo certo. Orou, jejuou, confessou, buscou a Deus. E mesmo assim, a doença veio. O casamento desmoronou, o emprego foi embora, o filho se perdeu, a dívida cresceu. E aí vem a pergunta que ninguém tem coragem de fazer em voz alta na igreja, mas que todo mundo já fez no silêncio do quarto. Deus, onde o Senhor estava quando isso aconteceu? Por que o Senhor não impediu? Essa pergunta não é falta de fé, é fé honesta. É uma alma que ainda acredita que Deus pode agir e quer entender por que Ele não agiu da forma que esperava. E Deus, que conhece cada pensamento seu, não está com raiva dessa pergunta. Ele está esperando o momento certo para te mostrar a resposta. Deixa eu te contar sobre um homem que viveu a versão mais extrema dessa pergunta. Seu nome era José, filho de Jacó, o favorito do pai. Um jovem que teve sonhos que pareciam promessas diretas de Deus sobre o seu futuro. Mas então a vida aconteceu de um jeito que não estava nos planos. Os próprios irmãos o jogaram num poço. Depois, o venderam como escravo. Ele foi parar no Egito, terra estranha, língua estranha, sem família, sem liberdade. Mas José serviu com fidelidade na casa de Potifar. E quando finalmente estava ganhando confiança, foi acusado injustamente por algo que não fez. E foi preso. Na prisão, inocente, esquecido. Onde estavam os sonhos de Deus agora? José passou anos dentro daquela prisão. Anos. E a Bíblia não registra nenhum momento em que Deus apareceu para ele e explicou o que estava acontecendo. Silêncio divino. Luta real. Fé sendo testada no escuro. Mas o texto sagrado diz algo que me impressiona toda vez que leio. O Senhor estava com José. Não estava afastado. Não estava distraído. Estava com ele, no poço, na escravidão, na prisão. E lá, no lugar que parecia o fim, Deus estava tecendo o começo de algo que José não conseguia enxergar. Anos depois, José saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando seus irmãos, os mesmos que o venderam, vieram pedir socorro durante uma fome, José os olhou nos olhos e disse algo que é uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Não foi engano, não foi acidente, não foi abandono. Foi um plano que José não conseguia ver de dentro do poço, mas que Deus enxergava desde o princípio. E aqui está o que isso significa para a sua vida. A luta que você está vivendo agora não é a prova de que Deus te abandonou. É a prova de que Ele está trabalhando em uma dimensão que você ainda não consegue ver. O poço faz parte do palácio. A prisão faz parte do trono. O que parece o capítulo mais sombrio da sua história pode ser exatamente o capítulo que Deus está usando para te posicionar onde nenhuma circunstância fácil jamais te colocaria. A palavra de Deus nos revela pelo menos 3 razões pelas quais Deus permite certas lutas. E eu quero que você ouça cada uma com o coração aberto. A primeira: a luta te forma onde o conforto não consegue. Romanos 5 diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança. Deus não usa só as bênçãos para te moldar, Ele usa o fogo, porque o ouro só fica puro quando passa pelo calor. A segunda: a luta te aproxima de Deus de um jeito que a prosperidade nunca faria. Quando tudo está bem, a tendência humana é confiar nas próprias forças. É na escassez, no desespero, no limite, que a gente aprende a depender de Deus de verdade.
A luta destrói a ilusão de que você não precisa dele. A terceira, a luta te prepara para servir quem vai passar pelo mesmo. A sua dor de hoje é o seu ministério de amanhã. Aquilo que você sobreviveu vai ser exatamente o que vai dar credibilidade às suas palavras quando você estiver ao lado de alguém passando pela mesma coisa. Deus não desperdiça nada, nem a sua pior luta. Então eu quero falar diretamente com você agora. Você que está no seu poço, que está na sua prisão, que está olhando para as paredes e não consegue ver saída. Deus sabe onde você está. Ele não perdeu o seu endereço. O silêncio dele não é ausência. É trabalho invisível. É bastidor divino que os seus olhos ainda não alcançam. José não sabia o que Deus estava fazendo. Mas Deus sabia. Você não sabe o que Deus está fazendo na sua vida agora. Mas Ele sabe. E isso, só isso, já é suficiente para continuar. Jeremias 29:11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo foi escrito para pessoas no exílio. Para pessoas que haviam perdido tudo. Para pessoas que tinham toda a razão de duvidar. E foi para elas que Deus disse: Eu tenho um plano. E ele é bom. Vamos orar juntos agora. Feche os olhos. Coloca a mão no coração e entrega essa luta nas mãos de quem tem o plano completo. Pai, eu venho até o Senhor com a minha pergunta mais honesta. Por quê? Por que essa dor? Por que esse silêncio? Por que esse tempo tão longo esperando? Eu não tenho todas as respostas. Mas hoje eu escolho confiar que o Senhor tem. Assim como o Senhor estava com José no poço, está comigo agora, nessa luta, nesse momento. Senhor, transforma a minha perspectiva, que eu consiga enxergar além do que meus olhos alcançam, que eu confie no Teu plano mesmo quando não entendo o Teu caminho. Eu solto o controle, eu solto a necessidade de entender tudo, eu solto o peso de carregar perguntas sem resposta, e eu declaro: o que o inimigo planejou para o meu mal, Deus está transformando para o meu bem. Eu não estou no poço para morrer, estou no poço sendo preparado. Em nome de Jesus, eu confio, eu acredito, eu espero. Amém. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreve confio nos comentários. Não é só uma palavra, é uma declaração de que você escolhe confiar no plano de Deus, mesmo sem ver o fim. Compartilha com alguém que está no meio de uma luta agora. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo dia tem uma palavra nova para fortalecer a sua fé no meio das lutas da vida.